Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 24. Josué 24. Nosso tema do mês, para aqui temos trabalhado, os batistas têm trabalhado, é famílias protegidas pela armadura de Deus. E hoje nós vamos falar de algo que é bem direcionado a isso, como falamos no domingo próximo passado, que é do comprometimento da família, né? Da fidelidade, da entrega total a Deus. Josué 24, versículo 14, versículo 15. Josué 24, 14 e 15. Diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar a última parte juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Oremos. Nosso Deus e amado Pai, nesta hora, ó Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, ó Deus, e nesse momento, ó Deus, pedimos que o Senhor nos use como instrumento de bênção em Tuas mãos. E que aqui, ó Deus, como igreja do Senhor, venhamos a aprender da Tua santa e bendita palavra. E naquilo, ó Deus, que precisamos mudar, que tenhamos, ó Deus, a alegria e a disposição para fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Oramos nesse momento, ó Deus, consagrando a vida das crianças que também estarão celebrando ao Senhor. Senhor, cuide de cada uma delas, cuide dos seus pais, dê sabedoria a cada pai, ó Deus, na condução do seu lar, educando os filhos, ó Deus, no caminho do Senhor, ensinando como eles devem andar. E assim, ó Deus, esteja abençoando cada um dos irmãos, das irmãs que trabalham diretamente com eles. Que a Tua bênção repouse sobre a vida delas e que a sabedoria, ó Deus, os acompanhe dia a dia, para que possam instruir essas crianças a continuarem Te servindo. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso santo e bendito Deus. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué agora está também, assim como sucedeu alguém, sucedeu Moisés, ele não estava trabalhando na sua sucessão, mas ele estava dizendo: estou chegando ao final da minha caminhada. Ele está chegando ao final mesmo até da sua própria vida. Depois de ter investido no reino, de ter trabalhado para o Senhor, ele agora, e depois de vencer, como disse, muitas batalhas, ele agora coloca-se numa situação diante do povo, dizendo a decisão pela qual ele já havia tomado, mas também colocando um desafio na frente de todos, para que fizessem uma escolha, e a escolha que eles fizessem determinaria o futuro das suas vidas. E ele tocou num ponto muito interessante e importante, que é a questão da família. Quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa mensagem, meus irmãos, ela é muito atual ainda hoje. A necessidade de colocarmos escolher servir ao Senhor, de fazer tudo para a glória do nosso Deus. O perigo está rondando. Nós estamos
cercados de todos os lados de ensinos que não condizem com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Os perigos muitas vezes estão fora, mas há perigos também que estão dentro da nossa própria família, estão dentro da nossa própria casa. Por isso é importante, meus irmãos, que a gente atente para aquilo que é a vontade de Deus. Eu digo que a influência de fora, muitas vezes, ela chega até dentro de casa, através dos meios de comunicação que nós temos. A gente não vê uma família se desfazendo de uma hora para outra. Ela vai esfriando aos poucos. O amor vai esfriando aos poucos. Às vezes uma falta de conversa. Muitas vezes pequenas coisas, a correria do dia a dia. A gente está vivendo um tempo em que se faz necessário e é correto se fazer, investir, cuidar da família. Às vezes tem que trabalhar fora do ambiente de qual mora. E muitas vezes nessa correria esquecemos de algo que é muito importante: cuidar da nossa família mais de perto. Parece algo normal, mas soa como uma distração para que não cuidemos melhor dos nossos. E muitas vezes não estamos tão longe, não estamos trabalhando fora, mas mesmo dentro de casa, indiferentes e não cumprindo a nossa missão no que diz respeito à família, sendo ausente, mesmo estando presente. Dentro de casa, mas ao mesmo tempo não fazendo aquilo que é o nosso papel. Muitas vezes é porque já acostumou com o modo de ser, com o modo de viver, caiu na rotina, então eu não preciso mais fazer de outro jeito, mas simplesmente assim. Então, queridos, Josué, ele não quis que isso acontecesse com ele, por isso ele reúne o povo e ele faz uma pergunta que é muito atual hoje: escolhei hoje a quem vocês vão servir. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vão escolher a quem vocês vão servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O entendimento que nós temos a partir da palavra de Josué, quando chama o povo a servir e quando ele se coloca à disposição para servir, é que famílias que permanecem protegidas são aquelas famílias que colocam Deus dentro dela. Famílias que querem desenvolver, famílias que querem continuar unidas nos moldes estabelecidos por Deus que a criou, ela precisa colocar Deus no centro dela. E esse é o princípio. O texto vai nos ensinar, meus irmãos, Josué dizendo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Famílias protegidas entendem quem devem governar a sua casa. E por isso a decisão, meus irmãos, deve ser essa, de escolha. Podemos escolher muitas coisas, mas a melhor escolha é a escolha de estar colocando Deus no centro da nossa vida. Toda casa, ela é guiada por alguma coisa, por ensinos tais, orientação tal. Mas o que o Senhor nos chama é para que a nossa casa, ela não seja guiada por gente de fora, por um sistema, por um governo, mas ela seja guiada pelo próprio Deus. Como é que nós fazemos isso, irmãos? Ensinando os princípios fundamentais da palavra de Deus. Quando nós olhamos para também Moisés anteriormente falando, escrevendo aquilo que Deus manda que o faça, ele então diz que nós
devemos colocar a palavra de Deus nos nossos filhos, transmitir essa mensagem. Deuteronômio vai lembrar isso, Salmos vai lembrar também de transmitir, de ensinar, inculcar na mente de cada um dos nossos filhos a palavra de Deus. Se você quer que a sua casa seja guiada por Deus, seja um lar de bênção, você precisa colocar Deus à frente. E você precisa ensinar os seus filhos sobre Deus. Ensinar os seus filhos sobre Deus. Precisamos, meus queridos, fugir daquela questão das distrações. Gastar tempo com outras coisas ao invés de colocar isso na mente dos nossos filhos. Às vezes a gente ouve, olha, eu não fui para a igreja porque eu não tive tempo. Eu não fui para a igreja por várias razões vão aparecendo. E às vezes a gente não percebe que tem alguém nos observando e que precisam crescer a partir da nossa atitude, a partir do nosso comprometimento com o nosso Deus. E aí a gente vai falar mais à frente sobre o exemplo. Mas muitas vezes, queridos, existem coisas ocupando o lugar que não deveria ser ocupado, a não ser pelo próprio Deus. E por isso, acontece de muitas vezes a gente deixar de ensinar aquilo que deveria ser ensinado. Aquilo que deveria ser passado, ser transmitido. A gente precisa reorganizar a nossa agenda para servir melhor a Deus. Esses dias estivemos ouvindo, e até passei para alguns irmãos, acho que coloquei em status, as palavras do pastor Irlândio Azevedo, com mais de 90 anos de idade, ele falando sobre o amor pela igreja. E nas suas palavras ele responde à pergunta do pastor Rafael Abdala dizendo: olha, o que mudou nesses 90 anos vividos é o amor pela igreja. A gente tinha mais apego às coisas de Deus, a gente sentia prazer nas coisas de Deus, até a roupa que nós iríamos vestir, a gente escolhia assim com muito zelo, o sapato. E quando não tinha ruas calçadas, nada, eu estou aqui já parafraseando, a gente ia debaixo de chuva, na lama, e guardava aquele sapato para calçar a entrada da igreja. Meus queridos, o amor pela igreja, o amor pelas coisas de Deus, ele precisa ser despertado, acordado, voltar a esse amor sincero e verdadeiro. E às vezes a gente fica fazendo outras coisas que não fazem muito sentido. Por isso é muito importante a gente entender o que é, perceber ou procurar entender o que é que está ocupando a nossa mente hoje. E que a gente nem percebe que o que ocupa a nossa mente, que nos impede de fazer aquilo que deveríamos fazer para Deus, até mesmo ir à igreja, está impedindo outra pessoa de crescer, porque está nos observando, está nos vendo. Tem muitas coisas que ocupam o lugar de Deus, a correria, como nós já falamos, o celular que muitas vezes prende, você começa a olhar e pensa num bichinho que prende a gente, você quando percebe, já passou 1 hora, 1h30, 2 horas você olhando ali. Eu já olhei, já tenho observado isso, tem uma função no celular, entendo assim, e quando a gente olha ali, tem um ponto que ele diz assim, é hora de você fazer uma pausa. A gente poderia parar ali, não sei se de vocês tem, mas eu já vi. É a hora de fazer uma pausa. Mas quem é que para nessa pausa? Quem é que faz essa pausa? Muita gente continua e vai e gasta tempo. E a pergunta que se faz: quanto tempo você tem gastado lendo a Bíblia, a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado ouvindo aquilo que edifica, aquilo que faz você crescer para a glória de Deus? A gente fica dizendo que não tem tempo para nada. Mas quanto tempo nós gastamos com coisas que não são
importantes, tão importantes assim. A coisa é tão séria, meus queridos, que tem casa que todo mundo tem um aparelho celular e é difícil você chegar numa que não tem. E cada um usando do seu jeito, conectado ali. Mas ninguém conversa de verdade. Você não vê ninguém conversando, cada um conversando. Tem amigos não sei de onde. E às vezes até se gaba dizendo, eu tenho milhares de amigos. E às vezes se faz inimigo da própria mãe. Se faz inimigo do próprio irmão dentro de casa, da irmã, do tio, da pessoa que faz parte da família, porque não conversa. Porque não tem tempo para conversar. Então tem família, meus irmãos, vivendo no mesmo teto, mais distante. E às vezes sem perceber que isso está acontecendo. E sem perceber, o amor vai esfriando. A distância, ela vai aumentando entre os que estão de casa. Querido, famílias protegidas, elas entendem quem deve governar a sua casa e elas buscam essa orientação da parte de Deus. Elas buscam o Senhor para que oriente as suas casas, a sua vida e a sua família. Famílias protegidas entendem quem deve governar a sua casa. Por isso Josué disse, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Nós podemos escolher, meus irmãos. É um livre-arbítrio nosso de escolher quem vai governar a nossa casa. Se nós queremos continuar, se quisermos continuar do jeito que está, podemos até continuar. Mas vamos arcar com os prejuízos que isso vai nos causar. Ou se nós queremos voltar para Deus, que é a melhor opção. Chame a sua família para o altar do Senhor. Chame a sua família a um compromisso real com o nosso santo e bendito Deus. O inimigo, meus irmãos, ele não precisa destruir uma família inteira, uma casa inteira. Ele pode muito bem distrair todo mundo e deixar que as coisas aconteçam aí, cada um no seu mundo, cada um na sua direção. E a gente se distrai muito fácil. Distrai com o som, se distrai com o som de rua, de carro de som, distrai com o som do vizinho, se distrai com... Gente, muitas coisas nos distraem. E às vezes estamos distraídos dentro de casa, sem perceber, meus irmãos, que estamos sendo levados para direções opostas àquilo que Deus quer. Uma casa distraída, espiritualmente, ela fica muito vulnerável. Por isso Josué aqui, ele chama o seu povo para decidir. É isso que passamos para os irmãos nessa noite. Quem vai governar a sua casa? Quem você quer que governe a sua casa? É Deus? Faça isso acontecer, escolhendo mudar de vida a partir de agora. Famílias protegidas, meus irmãos, são aquelas que colocam Deus no centro dela. E talvez, para mim e para você, diríamos, colocar novamente. Quando eu me lembrei das palavras, olha, eu amo, o amor esfriou pela igreja. O amor pelas coisas de Deus esfriou. É isso que eu estou dizendo. Talvez precisemos, meus irmãos, novamente colocar Deus no centro. Colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa família. Josué, ele diz assim, olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir, mas ele continua dizendo também, joguem fora tudo aquilo que enfraquece a comunhão de vocês com Deus. Deitai fora os deuses, os ídolos. E às vezes, meus queridos, a gente tem aquela questão de continuar ainda idolatrando algo ou alguma coisa. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim, disse, olha, a igreja ela saiu lá do mundo pagão, e ele usava até a expressão da macumbaria, mas muitas vezes aquilo que é de lá ainda permanece na igreja, não mudou. Precisamos, queridos, tirar algo
aquilo que impede a nossa comunhão com o nosso Deus e colocar aquilo que realmente importa. Israel, ele tinha essa questão de ficar olhando para o Egito, olhando para o passado, olhando para o mundo. Saiu do mundo, mas o mundo ainda estava dentro do seu coração. E a gente fica pensando, mas isso não é a realidade de hoje. Sim, é a realidade de hoje. Às vezes eu estou aqui, mas meu coração está longe. Às vezes eu estou até aqui de corpo e alma, né? Até com o coração aqui porque está ligado ao corpo. Mas a minha mente está distante de Deus. E a gente precisa, meus queridos e amados irmãos, tirar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. A gente não percebe, mas as coisas vão acontecendo assim, devagar ali, no lar, na família, vai esfriando. E quando a gente vai perceber de fato, de verdade, já foi a comunhão tanto com a família quanto com Deus. Eu tenho sempre visto assim que nada começa grande, começa pequeno. A gente deixa de vir à igreja por coisas pequenas. Eu falando nesse, já repetindo mais, porque às vezes você deixa de vir domingo por uma razão. No outro domingo você vem deixa de vir por uma outra razão. E no terceiro domingo para frente vai ter sempre uma razão para você não estar. Eu aprendi com os antepassados nossos, que ainda vivem, parte deles. Eu tenho uma tia que ela dizia assim: menino, fica aí com essas panelas olhando para elas, porque eu vou para a igreja. Esse tempo eu reservei para Deus. Eu não negocio com ninguém. Porque vai aparecer a oportunidade para você deixar de estar na presença de Deus. Tem algo que vai roubar esse tempo de Deus e às vezes até o tempo com a sua própria família. Então não é algo que às vezes começa grande, são pequenas coisas. E dentro de casa, muitas vezes a nossa comunhão com Deus ela é minada quando nós temos dificuldade de relacionamento, dificuldade no perdoar, cada um vivendo no seu mundo, ninguém cuidando, se importando tanto um com o outro, ninguém tem tempo para ninguém, cada um tem tempo para si próprio, e aos poucos a casa vai ficando espiritualmente cansada e afastada de Deus. Se você quer ter uma família forte espiritualmente, você precisa tirar tudo aquilo que enfraquece a comunhão com ela e a comunhão com Deus. Uma família precisa perceber, principalmente nós, na condição de chefe de família, perceber quando algo está enfraquecendo, quando algo está afastando nossos filhos de Deus, quando algo está nos afastando como família, como povo de Deus, para servi-lo. Precisamos pedir sabedoria a Deus para que nós venhamos ver quando a coisa não está bem e a gente procurar consertar o quanto antes. Famílias protegidas aprendem a cuidar do ambiente da casa, colocando aquele que realmente não pode sair nunca mais, que é dela. Esta é a família que vai ser protegida e vai ser cuidada. Essa que coloca Deus no centro e não outras coisas. Às vezes a gente idolatra a gente mesmo, ou uma coisa ou objetos, mas precisa colocar aquele que realmente é o único Deus merecedor de honra, glória, louvor e adoração. Como é que eu vou fazer isso? O texto vai terminar nos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que Josué não começa aqui falando, vocês vão fazer e eu vou ficar olhando. Ele começa falando dele mesmo, eu. Vai começar por mim. E é isso que eu percebo, irmãos. Você e eu
devemos ser exemplo para outros que estão nos observando. É um exemplo para o seu pai, para o seu irmão, que ainda não recebeu Jesus como Salvador da vida. É um exemplo para o seu filho, que ainda não se converteu ao Senhor. É um exemplo para o seu vizinho, que está te observando diariamente. Você precisa ser este exemplo, que mesmo sem falar, diga estas palavras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E dentro de casa, meus irmãos, o discurso não fala mais alto do que o exemplo que é vivido diariamente. Eu tenho um exemplo da minha própria casa. Meu pai era um homem de poucas palavras. Praticamente não falava, só aquilo que era básico. Ele veio falar muito com os netos. Os netos ouviram muitas histórias da parte dele, mas os outros nem tanto. Mas ele nos ensinou, não por falar, mas pelo exemplo de vida. Precisamos, irmãos, ser exemplo para outros, e principalmente dentro da nossa casa. Este exemplo, ele fala mais alto que qualquer discurso. Filhos, eles aprendem mais vendo do que ouvindo a gente falar. E essa geração de hoje, eu acho que ela nem ouve. Você diz assim: menino, vai fazer isso aqui, e aí você espera lá, cansado, cansa, descansa, senta, deita, levanta, e ele fica lá porque ele não ouviu o que você está falando. Está tão ligado a outras coisas que ele não percebe que o pai falou com ele, que a mãe falou com ele, que a pessoa que é responsável por ele falou com ele. Há tanta distração que ele não percebe isso. Mas ele sabe quando a gente está fazendo o que é certo, mesmo nessa divisão dele aí. Filhos observam como os pais se tratam, como resolvem os problemas. Eles sabem se na família existe amor ou não. Eles sabem o que está acontecendo dentro do seu lar, e isso vai refletir na vida deles. E até digo para aqueles que pensam em casar-se, construir família. Veja como é o relacionamento dele dentro de casa. Veja como é a família dele ou dela dentro de casa. Dá para perceber. Porque tem coisa que não se esconde. Dá para você olhar e você perceber como é ele dentro do lar ou ela dentro do lar, junto com os seus pais. Como é o relacionamento dos dois? Geralmente, quem procura um relacionamento, se é um rapaz, ele procura uma mulher que pareça com a mãe dele. Um pouquinho parecido. Se é a moça, do mesmo jeito. Ela vai procurar um rapaz que tenha um pouco de aparência com o pai, porque ela vê na figura do pai, exemplo dela, alguém que realmente cuida bem e que dá um bom exemplo. Estou dizendo assim fisionomia, porque cada um vai escolher de acordo com o seu sentimento, de acordo com a sua visão de pessoa. Mas é preciso que a gente faça essas observações. Amém? Filhos observam como os pais se tratam, como eles cuidam uns dos outros. Por isso, irmãos, a armadura de Deus, ela aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. Aparece quando alguém decide pedir perdão, quando um pai separa um tempo para estar com ele, ou mesmo cuidando da esposa, mesmo não tendo lá, mas tendo aquele cuidado de mostrar na prática como um homem deve tratar uma mulher, tendo tempo para ouvir. Quando um casal decide conversar, em vez de afastar e brigar publicamente ali na frente dos filhos, eu estou dizendo, irmãos, e tenho ciência de que nem todos conseguem viver sem um momento da vida ter uma diferença e às vezes falar um pouco mais alto. O que acontece? Pode acontecer. A gente deve evitar, mas sim, vai ter momentos em que a gente vai discordar em alguma coisa. Mas a gente precisa se cuidar para que isso não aconteça na frente dos nossos filhos, porque pode ser um problema muito grande para o futuro deles. Para o futuro deles. Então,
nós percebemos a armadura de Deus, o cuidado de Deus na vida da nossa família, nesses pequenos atos. Proteção espiritual não é só você expulsar o mal, mas é você também construir um ambiente onde Deus tenha liberdade para permanecer, para estar. E eu sei que você quer que Deus entre no seu lar, entre na sua casa. Eu percebi que alguns irmãos estavam cantando aqui: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Para isso, vá para o que o texto disse aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa entender que o futuro da sua casa, o futuro da sua vida, o futuro da sua família, para que ele realmente seja de sucesso e completamente sucesso até a eternidade, ele precisa ser colocado Deus no centro. Ou seja, vai depender de quem governa a sua casa. Famílias protegidas por Deus colocam Ele, chamam Deus, convidam Deus, escolhem Deus para guiar a sua casa, guiar a sua família. Toda família está construindo a sua casa sobre alguma coisa. E hoje eu convido você a construir a sua família, a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Minha pergunta lá do início: quem está governando a sua casa? Quem governa a sua família? Talvez Deus esteja chamando você hoje para colocar-se à disposição para governar a sua casa. Talvez Ele esteja chamando você hoje para voltar à presença real dEle e com Ele. Talvez Deus esteja nos chamando nesse momento, irmãos, a ter um diálogo com Ele, junto com a nossa família e Ele, num culto em casa, onde nós chamamos de culto doméstico. Volte à comunhão com o nosso Deus, porque famílias protegidas pela armadura de Deus agem assim. Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar ao Senhor, mas antes vamos cantar a Deus. Vamos adorar ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. E você vai poder dizer com a sua boca estas palavras: me derramar. Derrame-se diante de Deus. Coloque-se diante do altar do Senhor nessa noite. Entregue a sua vida a Deus se você ainda não o fez. Consagre-se ao Senhor, consagre a sua família a Deus. Esse é um tempo, meus irmãos, que Deus tem nos dado para que possamos voltar à presença dEle, para viver com Ele, ser guiados por Ele e tê-lo como único Deus e Jesus Cristo como nosso único Salvador. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer
dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Meus irmãos, como precisamos dizer para Deus o quanto nós o amamos, nos derramar diante do Senhor e dizer não só em palavras, porque é fácil a gente falar até bonito, mas fazer isso de forma prática, fazer isso com determinação, fazer isso de forma perceptível para todos que estão nos acompanhando e olhando, dizendo: olha, se realmente ama a Deus, porque procura fazer tudo para a glória de Deus. Precisamos de pessoas assim, e que hoje Ele encontre neste lugar, nesta igreja, pessoas com esta disposição de se derramar diante de Deus, famílias que se derramem diante de Deus, não só no momento em que são embalados por uma melodia musical, mas de forma prática no seu viver diário. Deus nos conceda isto nesta igreja. Eu quero nesse momento deixar com você um convite de salvação. Se você ainda não é crente no Senhor e quer assumir um compromisso com Deus, olha, eu quero ser um crente hoje. Não perca essa oportunidade, Deus está te chamando. Nós queremos orar por você. Onde você está, para orarmos por você. Queremos orar pela sua salvação. Alguém? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós tivemos a alegria desses dias de estar também agradecendo a Deus pela vida dos irmãos Elânio, pastor Mariano, a irmã Patrícia hoje, nossa gratidão a Deus, por quem nós oramos e vamos continuar orando, meus irmãos, por essas vidas, agradecendo pela bênção de Deus sobre cada um deles. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agora
E agradecemos a Ti por esse momento tão especial, tão maravilhoso, ó Deus, que é um momento de culto a Ti. Que a cada dia, ó Deus, nós sejamos despertados como igreja, como Teu povo aqui nesta cidade, a buscar ao Senhor. A buscar ao Senhor, ó Deus, de forma particular, a cultuar a Deus na nossa vida, no nosso viver, a cultuar a Deus juntamente com os irmãos na igreja, nos momentos em que somos chamados a estar juntos, no culto coletivo. Que assim venhamos fazer. Nesse momento, ó Deus, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti pelos que, todos nós que aqui estamos, por cada família representada aqui. Queremos, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre cada vida, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Colocamos no altar do Senhor, ó Deus, os irmãos que completaram mais um ano na sua existência física. Deus, obrigado. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando. Que nós tenhamos, ó Deus, a alegria de estar sempre agradecendo a Deus. Com todos que aqui dizem, Senhor, obrigado por mais esse ano de vida. Obrigado, ó Deus, por me conservar em Tua presença. Que eles sejam, ó Deus, cuidados por Ti. E que todos os anos da sua vida, da vida deles, sejam dedicados ao Senhor. Ajude, ó Deus, para que todos tenham essa compreensão e tomem essa decisão em seus corações. Assim oramos te pedindo e agradecendo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, com todo o Teu povo, aqui e espalhado em toda a face da terra. E o povo de Deus diz, amém, glória a Deus. Deus vos abençoe sempre. Nós temos um ambiente de comunhão, os irmãos têm liberdade para entrar ali, estar junto conosco, também passando mais um tempo de conversa. Eu achei tão agradável ali que eu fico tempo ali fora. Passa a tarde ali na sombra, né? Aí é bem mais frio, ventilado. Então os irmãos têm a liberdade de estar indo ali e poder também estar conosco, não tendo um tempo de conversa ali, sem ter aquela agonia de voltar para casa, né? Tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.